Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula de como identificar regiões de prêmio de desconto e marcações de FVGs, blocos de ordens, segundo a tendência, seja para compra ou seja para venda, ok? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Andrade, conhecido como Rafael Medina, eu sou professor aqui da Bitreira de Mercados Internacionais, sou head de Mercados Internacionais e também o principal professor da BTV Internacional, uma BTV voltada para alunos que operam mercados internacionais. Operamos todos os dias, de segunda a sexta, das 8 horas até as 11h30 da noite, ok? Então, sem mais delongas, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e vamos nessa. Então, primeiramente, estou aqui no gráfico de uma bolsa internacional, a CAC 40, que é a bolsa da França, ok? Uma bolsa altamente líquida dentro da União Europeia. E eu vou demonstrar para vocês como identificamos as regiões de prêmio de desconto e como refinamos as regiões para uma entrada de compra barata e venda cara, ok? Primeiro, eu começarei por um gráfico semanal, tá? É importante começar num gráfico macro, por quê? Para eu entender a movimentação daquele ativo como um todo. Então, repare, eu estou aqui na plataforma TradingView, uma das plataformas que nós utilizamos dentro do curso, dentro da sala fechada de operações para estudos, e alguns utilizam também para operações, certo? E aí, eu vou traçar uma região de plano de desconto. Você pode traçar usando uma Fibonacci, pode traçar usando uma caixa de Gann, enfim, fica a critério de cada um. Eu traço usando uma caixa de Gann estilizada, onde eu ensino dentro do curso para os alunos, ok? Então, pego lá, castiga e traço. Ela já está pré-definida e pego um range específico, ok? Esse é o range que eu vou pegar de uma forma específica. Repare, eu estou próximo de janeiro de 2024 até o presente momento, tá? Então, essa região é muito boa. Vou manter ela aqui. Assim que eu traçar, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender se a região no diário faz sentido também, ok? Então, eu coloco aqui na região do diário, vejo se ele está enroscando, ele enrosca, certo? Faz sentido. Tá, mas o que significa, né? De região enroscada. A região de prêmio de desconto, ela define a região mais cara do preço daquele range, e a região mais barata e uma região onde o mercado ele enrosca, que é uma região chamada de região de equilíbrio do preço, tá? É importante que você sempre defina a região de equilíbrio do preço como prioridade. E aí, por osmose, o 0% e o 100% se definem, ok? Então eu tenho uma região interessante, vou lá e travo, bloqueio aquela caixa, ela não se mover mais. E aí, faço a marcação com raio horizontal, colocando em cor preto. E com duplo clique na ferramenta, coloco 50%. E dou um OK. Faço a mesma coisa lá em cima, mas coloco 100%. E lá embaixo, 0%. Ah, mas as regiões elas enroscam ali embaixo. Não importa. O que importa é realmente a região de equilíbrio do preço, ok? Aqui eu entendo que o mercado está enroscado, é a região mais importante, certo? Vocês vão entender depois o porquê. Certo. Fiz aqui. Posso selecionar esses raios horizontais, bloqueá-los para que não se locomovam, ok? E agora eu passo para um gráfico de 4 horas, certo?
Aqui eu vou entender aonde o preço está trabalhando, aonde ele está, se ele já capturou liquidez, se ele já inverteu polaridade, o que era compra virou venda, enfim. Estamos num preço acima da região de 50%, ou seja, tudo que está acima da região de 100, aliás, da região de 50% é uma região cara, uma região de premium. Tudo que está abaixo da região de 50%, região de desconto, região barata, ok? Então, eu vou lá e tento identificar as possíveis trocas de polaridade num gráfico de 4 horas. Preciso entender o que está acontecendo aqui primeiro, ok? Se olharmos atentamente, o mercado ele ainda está em tendência de alta. Por quê? Porque ele não quebrou o último fundo. É fácil identificar isso, é só vocês colocarem uma linha de tendência de alta, certo? O mercado não quebrou o último fundo. Então ainda estou em linha de tendência de alta desde abril deste ano, certo? Lembrando, isso aqui é um gráfico de 4 horas, ok? Certo. Então, por mais que ele esteja abaixo, né, acima da região de 50%, ele precisaria perder essas regiões para realizar uma venda mais efetiva. Não significa que você não vai vender aqui. No intraday você pode vender. Lembrando, você está acima da região de 50%. Eu posso vender caro e comprar barato. Mas a longo prazo, enquanto ele não perder esse fundo dos 50%, eu ainda estarei comprado. Ok? Isso também envolve contexto e eu vou mostrar para vocês também ao longo dessa aula. Tá certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar a região onde o mercado está trabalhando. Para isso, eu preciso entender aonde que ele parou. Eu vou colocar uma linha aqui, essa linha aqui, a linha horizontal, entender aonde ela parou exatamente. Eu vejo que ela parou em um ponto, um FVG, um Fair Value Gap. Eu ensinei uma aula, está aqui dentro do conteúdo do YouTube, ok? Para quem não sabe o que é Fair Value Gap, lacuna de valor justo, olha aquela aula, assista e aí reveja essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Pego a ferramenta retângulo e seleciono exatamente esse FVG, ok? Tá aqui. Então o mercado ele parou, ele respeitou essa região dos 8.014, certo? É um FVG de venda. Eu posso tirar daqui agora e aí traçar um raio horizontal dessa forma e pintar de vermelho. Aqui eu sei que o mercado está se segurando, né? Está vendido por conta dessa captura de liquidez, que foi feita dia 26 de março de 2025. Olha só, o mercado capturou agora, 5 dias atrás, dia 20 de agosto, certo? E vem descendo. Ok, eu tenho aqui o SVG, o mercado está caro, ele precisa acelerar lá para baixo para poder comprar mais barato, ok? Dentro dessa estrutura, estrutura de gráfico de 4 horas, eu tenho essas ineficiências aqui para o mercado fechar, devolver em V. Se olhar num gráfico de 1 hora, será que isso fica mais visível para a gente? Fica. Então, já consigo ver alguns blocos de ordens no meio do caminho, consigo identificar regiões de FVGs que não foram capturadas e assim por diante, ok? Então, o que eu devo fazer agora? Agora, nesse range, o range que nós operamos, eu preciso identificar onde aconteceu a troca de polaridade. O mercado estava numa linha de tendência de alta, nesse curto prazo, e ele inverteu a posição, ok?
Tá, mas ele inverteu em dois lugares, Rafael. Ele inverteu aqui no 7.871 e no 7.923. Bom, é sempre aquele que quebra o padrão. Qual era o padrão? Sempre que você estiver na dúvida, traça uma linha de tendência alta. O padrão de alta era esse daqui, ó. Certo? Então, minha troca de polaridade, meu choque, né, o meu change of character, que significa mudança de caráter, está aqui, ok? Lembrando da regra que eu expliquei na aula anterior. Então, tá dentro do YouTube. Toda vez que eu tenho uma troca de polaridade, toda vez que eu tenho um FVG, um rompimento de pivô, eu tenho FVG validado e um bloco de ordens validado. Bom, o FVG validado que eu tenho dois, tá? Tenho dois. Então aqui eu tenho esse FVG, que foi do rompimento, um FVG de venda, feito no 7.919, e eu tenho esse daqui também, que rompeu esse último fundo. Os dois são válidos. Mas qual é o mais válido? Calma, chegarei lá. Todos eles são. Porém, alguns você utiliza como continuidade e outros como real captura de liquidez para ele realmente criar aquela movimentação como um todo. Ficou meio confuso? Vou explicar para vocês. Bom, eu tenho FVG aqui, certo? Tá aí. Ele rompeu aquele último fundo e rompeu aquele fundo do choque ternário, ok? Nós temos três níveis de choque: ternário, secundário e primário. O ternário é um indício de movimentação de troca de polaridade, o secundário é uma movimentação, uma comprovação daquela troca de polaridade, e o primário é supertendência, ok? Estamos utilizando esse range aqui, repare, um range para operar, não um range macro no semanal ou no diário, certo? Então aqui eu preciso entender o seguinte, eu preciso entender aonde é a minha venda mais cara. Obviamente, é lá em cima, não é mesmo? Se eu pegar toda essa movimentação, aonde eu tenho maior volume negociado, aí temos uma outra ferramenta, seria o perfil de volume de rende fixo, certo? Isso aqui eu também ensino dentro da formação completa de mercado internacional. Pega esse volume e traço na última pernada, de ponta a ponta. E aqui está. Então, o maior volume negociado dentro dessa pernada está aqui, nesse bloco. Isso significa que eu só vou vender aqui? Não. O mercado, você trabalha dessa forma. Você pega a região de prêmio de desconto agora dessa movimentação, né? Projeção de 50% da Fibonacci dessa região. E olha só, o 50% ela bate exatamente naquele SVG que rompeu a primeira troca de polaridade, o choque ternário. Então a minha venda mais cara, ela está ali, com o meu stop ali, ok? Com o meu stop acima dessa região, acima do 38,2, ok? Então aqui, o que eu devo fazer agora? Eu vou deixar um pouquinho mais grosso, né? Um pouquinho mais espesso, 7.919. E aí, eu vou esperar esse tipo de movimentação, caso o mercado venha buscar essa região, ok? Ele vai fazer basicamente esse tipo de movimentação.
É isso que nós estamos esperando. Vender acima da região de 50% dentro da última pernada, certo? Esse é o raciocínio, ok? Tá, mas até onde ele pode ir? Eu preciso entender aonde está o maior volume negociado dessa última pernada de alta. Então eu faço um movimento do perfil de volume de range fixo, do começo da pernada até o topo mais forte. Pronto. Ali é o meu bloco de ordens mais forte. A região mais forte está ali, ok? Então eu sei que os 50% é a região onde eu vou buscar. E qual seria o risco-retorno nessa operação? O risco-retorno nessa operação, vou colocar aqui uma posição vendida, vendendo aqui, colocando meu stop acima, eu estaria arriscando 0,41% para buscar quase 3,5% na venda. Certo. Aqui está a minha projeção de prêmio de desconto, minha progressão, né, minha projeção para risco-retorno. E agora eu preciso entender se no contexto isso faz sentido. Por quê? Pode ser um pullback para o mercado continuar subindo, não é mesmo? Agora a gente entende a questão do posicionamento de acordo com as blue chips do mercado. Então eu estou na CAC 40, que é a bolsa da França. A CAC 40, as principais blue chips dela é a Louis Vuitton, a Hermès e a L'Oréal Paris. São as três principais, tá? Colocando um gráfico semanal, fica mais fácil de olhar a movimentação do que está acontecendo, certo? Então, se olharmos aqui, o mercado está corrigindo nessas regiões, corrigindo aqui, dentro da L'Oréal Paris. No semanal da Hermès, ela está quase no fundo, mas não chegou ainda no fundo, mas está numa linha de tendência de alta. O mercado ele vem subindo ao longo dos anos, ok? O mercado está se sustentando basicamente aqui nesse FVG, ó. É um FVG de compra, ok? E a Louis Vuitton, que é a principal blue chip, ela está onde? Talvez o gráfico mensal fique melhor. Ó, ela está em alta. Não está? Olha lá. Eu tenho um FVG de compra aqui. Então eu tenho duas em compra e uma em correção. Pode ser que o mercado fique um pouco travado, pode ser que realmente o mercado realize um pouco mais para buscar regiões de liquidez. Outro tiratema que eu posso fazer é pegar e traçar o perfil aqui de volume de rende fixo dessa forma para ver se ele bate no mesmo lugar. Ele bate, certo? Ok. Outro tiratema. Eu posso pegar a região de prêmio de desconto dentro desse range, pegando a Fibonacci, traçando dessa forma, para ver aonde estará o 50% e o 38,2%. No caso, aqui eu inverti, né? Só para inverter, deixar de uma forma coerente para vocês. Região cara tá lá em cima, região barata tá aqui embaixo, ok? E aí eu tenho aqui um range de um bloco de ordens. Esse é o meu bloco de ordens. A compra. E aqui viraria compra caso o mercado reverter esse daqui. Então, tá, mas eu tenho um bloco de ordens aqui e eu tenho um bloco de ordens aqui. Qual o maior volume negociado dentro dessa pernada e dentro dessas consolidações? Aqui embaixo. Porém, se o mercado corrigir aqui, eu já posso proteger a minha operação. E aí seria um risco-retorno
arriscando 0,41% para buscar 2,43%. Um excelente risco retorno também. Ok? É exatamente isso. E aí, para gatilhos operacionais, obviamente, você utiliza num gráfico de 15 minutos ou num gráfico de 5, 2 minutos. Mas, repare, as marcações elas são feitas no tempo gráfico macro, de 1 hora ou 4 horas, ou até mesmo 30 minutos. Certo? É importante você marcar regiões no macro e operar no micro. Por quê? Porque aí entra os gatilhos operacionais. Quais são os gatilhos operacionais? Você só tem dois. Entrada de risco, entrada por confirmação. Risk entry ou confirmation entry. Por exemplo, digamos que você esteja esperando essa compra aqui no 7.727. Ok? E aqui você vai entrar na entrada de risco. Né? Você vai fazer uma execução de ordem na entrada de risco. Como funciona a entrada de risco, Rafael? A entrada de risco, ela tem que bater e já subir. Essa é uma entrada de risco. Bateu, voltou. Na estilingada, certo? E aí você coloca o stop abaixo da região. A posição comprada aqui. Vou colocar o stop abaixo da região. E vai buscar a topo anterior. Olha lá. Estaria arriscando 0,22% para buscar 3,72%. Ok? Certo, mas e se ele me der stop? Se o mercado der stop, vou tirar essa linha aqui, vai ficar melhor. Bom, se o mercado ativar um stop, você tem uma segunda chance, que é a entrada por confirmação, confirmation entry. Como funciona a entrada por confirmação, confirmation entry? O mercado, ele vai, como em composto, ele estopa essa galera que está protegida aqui embaixo, compra mais barato, faz o pullback, volta na região que ele rompe, e aí ele sobe. Esse é o confirmation entry, ok? Entrada por confirmação. E geralmente, na entrada de risco, ele corrige em algum lugar. E olha só, eu tenho aqui um rompimento de pivô, e olha aqui, ó, dia 7 de agosto, às 5 horas da manhã. Abertura do mercado à vista na França, hein? 5 horas da manhã. Dependendo do horário, se é horário de verão, enfim. FVG validado, certo? Mas aí se você já foi estopado na entrada de risco, espera a entrada de confirmação, porque às vezes ele pode descer um pouco mais, certo? E aí você entra, ok? Então, nessa aula você aprendeu sobre como identificar região de pleno desconto, como identificar as regiões de choque, se o mercado está muito caro, muito barato, se ele já reverteu polaridade, o mercado no gráfico intraday. Você aprendeu a marcar as regiões de entrada, pegar a região de entrada e identificar a região onde está mais barato para comprar ou mais caro para vender. E os dois gatilhos, entrada de risco e entrada por confirmação. E além disso, o contexto do mercado, que seriam, nesse caso da K40, as blue chips, onde elas estão trabalhando e como eu devo interpretar isso no contexto. Ok? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e vejo vocês numa próxima aula. Até mais.